hoje eu tô aqui para falar sobre tipos de raízes. Então, as raízes podem ser classificadas aí como terrestres, aéreas e aquáticas. A gente sempre tem a mania de achar que raiz sempre é terrestre, é subterrânea, né? Mas não é. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Então, raízes terrestres, as duas mais conhecidas são as pivotantes e fasciculadas. Pivotante é aquela que eu tenho um eixo principal, né? Ela é axial, que a gente fala também, né? Então eu tenho uma raiz axial e dessa raiz saem as raízes laterais, raízes secundárias e terciárias, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui eu tenho uma raiz principal, que ela é uma raiz pivotante. Dela tá saindo raízes laterais. Essa zona é a zona suberosa ou de ramificação, onde saem as raízes laterais. Dessas raízes laterais secundárias podem sair raízes terciárias também, tá? Vocês podem ver que nem sempre ela segue retinho, né? Porque, como eu falei, a raiz ela cresce onde oferece menos resistência a ela. Às vezes tem uma pedra, tem alguma coisa, ela vai crescer para outro lado, ela vai tentar contornar aquilo ali. Então, raiz terrestre, subterrânea, eu posso classificar em pivotantes, fasciculadas, tuberosas, que a gente vai ver aí também. Raiz pivotante, ela pode ir mais profundamente, tá? Então, ela pode alcançar um tamanho maior. Eu pus alguns exemplos aí de raiz de plantas aí que vocês conhecem, como a raiz do café, é um tipo de raiz pivotante, tá? A do algodão também é uma raiz pivotante, certo? Eu tenho uma raiz principal de onde saem as laterais. A raiz da soja, ela é também tem uma raiz principal de onde saem as raízes laterais, secundárias, terciárias, né, essas menorzinhas. Aqui vocês estão vendo umas bolinhas, não estão? Isso aqui são nódulos. Nódulos causados aí por bactérias do gênero Rhizobium, Bradyrhizobium, por exemplo. Então, elas fazem a fixação biológica de nitrogênio, né? Eu posso ter o sistema de radicular fasciculado também, onde eu tenho raízes com mais ou menos o mesmo diâmetro, tá? E elas se originam diretamente do caule. Eu posso falar que quando elas se originam diretamente do caule, eu posso chamar de adventícia também, tá? Nesse caso aqui, as gramíneas, as poáceas, elas têm uma raiz fasciculada, né? Porque são monocotiledôneas, as raízes praticamente todas têm mais ou menos o mesmo diâmetro, né? Pus alguns exemplos, né? A gente tem a cebolinha, a cebola, né, por exemplo, as palmeiras, coqueiros, o pé de banana, né, a bananeira, tem aí a orquídea, né, e fora todas as gramíneas, milho, arroz, né, trigo, centeio. E aqui eu tenho uma raiz de coqueiro. Ela é uma raiz fasciculada, vocês podem ver que ela atinge uma grande dimensão, né? Por isso que esse espaçamento entre um coqueiro e outro é grande, né? Olha o tanto de raiz, o tamanho, né? A raiz do arroz também é fasciculada. A da cana de açúcar também é fasciculada. Do sorgo, todas as poáceas, todas as gramíneas, né? Tem raiz fasciculada, são monocotiledôneas. O milho eu vou falar porque ele tem dois tipos de raiz. Ele tem uma subterrânea, terrestre, que é fasciculada, e tem uma outra aqui de fora, de suporte, tá? Que ela é aérea. Então, olha aqui, ó. O milho, ele tem uma raiz fasciculada, que é subterrânea, e uma raiz aérea de suporte, tá? Então, ele tem dois tipos de raízes. Vocês podem ver que essa raiz de suporte, olha aqui, ó, ela serve para sustentar essa planta, né? Que é uma planta às vezes alta. Pensa a planta do milho aqui, pessoal. Ajuda na sustentação dela, além de extração de água e nutrientes também. As raízes tuberosas, como a cenoura, né? Então vocês podem ver que a botânica está na nossa cozinha, por exemplo. Que tipo de raiz que é a cenoura?
A cenoura é um tipo de raiz tuberosa. Essas raízes tuberosas, elas armazenam reservas nutritivas. Já fui colocando a família aí para vocês irem se familiarizando, que vocês vão fazer um trabalho, um seminário aí sobre as famílias botânicas. Família Apiaceae, a da cenoura. A cenoura, ela é uma raiz subterrânea e tuberosa. Só que a gente pode fazer, ter outra classificação dela ainda. Raiz axial e tuberosa, quer dizer, a reserva é na raiz principal. Quando você vai tirar ali uma cenoura, você pode ver que ela tem umas raizinhas aqui, bem pequenininhas, a parte aérea, mas ela é a raiz principal. Então eu chamo de raiz axial e tuberosa. É a raiz principal que armazena nutrientes. A beterraba, o nabo, né, também são da mesma forma, né, raiz axial e tuberosa. Vocês podem ver o rabanete aqui também. Eu ainda coloquei algumas curiosidades sobre a questão nutricional, né? Então, olha aqui, vocês conseguem ver aqui no rabanete que ele foi formado nessa raiz principal, né? Olha aqui até... eu achei umas imagens interessantes aí de beterraba e batata doce. Batata doce também é uma raiz tuberosa, né? Bem diferente elas. A beterraba é enorme aí também. Agora, a batata doce, pessoal, ela é um tipo de raiz tuberosa, subterrânea, que fica abaixo do solo, tuberosa porque ela armazena nutrientes, só que é uma raiz lateral, quer dizer, ela não foi formada na raiz principal. Então, eu falo que ela é uma raiz lateral e tuberosa. A mandioca, pessoal, ela é uma raiz adventícia e tuberosa. Ela sai ali diretamente do caule. Então, eu chamo de raiz adventícia aquela que sai do caule, tá? E tuberosa. A mandioca pertence à família Euphorbiaceae, né? Tem várias aí dessa família que tem látex, né? Igual a poicete, entre outras. Olha que o tamanho dessa mandioca que eles conseguiram retirar aí. É lógico que essa aí não dá pra comer, que ela deve estar dura pra caramba, né? Então, esquecer ela aí, né? Às vezes alguma anomalia fez com que ela ficasse desse tamanho, né? Raízes aéreas, né? Raiz aérea eu tenho como exemplo a orquídea. A orquídea, ela é uma raiz que fica externamente ao solo, né? A gente coloca a orquídea num substrato. Por exemplo, antigamente eles colocavam no xaxim, feito aí de uma pteridófita, do caule fibroso de uma pteridófita, né? De um tipo de samambaiaçu. Hoje não faz mais, é de fibra de coco, né? Geralmente. Essa samambaia, essa orquídea eu até coloquei aqui para vocês, porque assim... Tá muito pequena, né, o vaso aqui, coitado. Tá amassando a raiz dela tudo, né? Mas o que é essa estrutura branquinha que está externamente à raiz? É chamado de velame. Velame é um tipo de epiderme que é multiestratificada, quer dizer, tem várias camadas. A epiderme normal aí das raízes tem uma camada. Na epiderme de orquídea, a gente chama de velame, essa epiderme, que é multiestratificada, quer dizer, tem várias camadas, tá? E essa raiz de orquídea, ela absorve água e nutrientes do ar, do vapor de ar, de água, do ar. Por isso que a gente fala que ela é epífita, porque ela vive sobre outras sem parasitar. Você pode encontrar ela em caules aí de plantas da Mata Atlântica. Ela tá ali, ela não tá absorvendo nutrientes dessa hospedeira, ela tá ali só pegando uma maior luminosidade e ali ela consegue absorver água, nutrientes ali do ar. Por isso que a gente não precisa ficar molhando demais a orquídea, né? Raízes sugadoras, eu tenho o cipó-chumbo, erva de passarinho, né? Que são plantas aí parasitas. Eu tenho as holoparasitas como o cipó-chumbo, que ele retira já o alimento pronto. O fotossimilado, antigamente chamado de seiva elaborada aí do floema, hoje a gente chama de fotossimilado. Retira ali do floema o alimento prontinho para ela. Ela não faz fotossíntese. M-parasita, como a erva de passarinho, ela retira água, né, ali do xilema, ela tira seiva do xilema
e ela consegue ali fazer fotossíntese, tá? Então tem dois tipos de parasitismo diferentes. Complicado você tirar uma planta parasita ali de outra que já tá ali em outra, porque como é que você vai aplicar ali? Você vai tirar ali, dependendo do que você for tirar, você vai provocar ferimentos ali na planta que está sendo hospedeira, então é bem complicado. Aqui a imagem mostra esse austório aqui da raiz entrando dentro do sistema vascular da planta hospedeira, tá? Raiz tabular, aquela raiz mais achatada aí, né, que ajuda a dar uma maior estabilidade para árvores com porte grande, como o xixá, né, como a samaúma. Essa aqui eu encontrei ela no Jardim Botânico do Rio. Vocês podem ver, olha o meu tamanho em relação a essa raiz. Tem muito mais de 2 metros, né? Então a gente consegue sentar nelas, né? Então são raízes bem extensas, né? Eu tenho raiz de escora. Essa raiz de escora, o pessoal chamava de raiz estranguladora, né? Só que não é estranguladora. Por exemplo, um passarinho foi lá, fez o cocô com a semente lá em cima da árvore. Começa a germinar, as raízes descem. Quando encontra o solo, enraizam. E ali as raízes vão se juntando ali uma com a outra, né? Vai formando uma estrutura sólida. A planta que está servindo ali de hospedeira, ela não consegue aumentar em tamanho, tá? Acaba matando. Não é que a planta que está crescendo, ela vai estrangular. É a outra que não consegue mais crescer, tá? Eu tenho as raízes respiratórias. Um dos tipos de raízes respiratórias mais conhecidos são os pneumatóforos, tá? Então, esse pneumatóforo é responsável pela realização de trocas gasosas, porque é uma planta, por exemplo, que vive em mangue, o mangue ele é pobre em oxigênio, então acaba que tem que ter esse tipo de raiz para promover a troca gasosa, tá? Olha aqui, ó, vou mostrar a imagem para vocês. Todo mundo já viu, né? Olha que elas estão despontando aqui. Então, são raízes que têm essa função aí, no caso do mangue, de promover a troca gasosa. Raiz grampiforme é aquela que vai prender o vegetal em algum tipo de suporte, num muro, num tronco, né? Então, vocês podem ver, ela tem aqui uma estrutura que vai segurar, que vai firmar ela ali em algum suporte. Então, pessoal, coloquei uma imagem aqui só pra gente ver de onde vem essas... eu falei de raízes adventícias, só pra gente ver de onde vem essas raízes que saem diretamente do caule. Elas têm a origem endógena dentro ali do caule, né? Então, elas formam ali perto dos tecidos vasculares e começa a formar essas raízes. Eu chamo de raízes adventícias quando as raízes saem diretamente do caule, tá? E aí a gente ainda tem raízes aquáticas, né? A raiz aquática, igual de algumas plantas aquáticas, ela não tem tanto a função de fixação, mas ela dá uma certa estabilidade ali para a planta aquática e absorve nutrientes também ali da água, tá? Era isso que eu queria falar hoje sobre os tipos de raízes. Até a próxima aula. Qualquer dúvida podem me acessar pelo Classroom ou pelo WhatsApp, tá bom? Tchauzinho!